Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Na verdade, na última sexta-feira, quando eu estava orando, no final da live, comecei a ter uma percepção no meu espírito. Enquanto eu orava, uma expressão começou a vir à minha mente assim de maneira repetitiva. Ou seja, experiência com Deus, experiência com Deus. Eu orei para que os irmãos tivessem experiência com Deus, buscando experiências com Deus. Enquanto eu ministrava a palavra, eu falei, na verdade, dessa bendita experiência com Deus. E isso, na verdade, começou a ser recorrente no meu espírito. Na verdade, ou seja, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E eu comecei a orar por aquilo. E depois que terminou a live, eu postei no grupo de intercessão, para que os irmãos estivessem orando por isso, e que hoje, na verdade, nós estaremos ministrando sobre isso, experiências com Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus deseja que você tenha intimidade com Ele. E uma das situações, na verdade, que muitas das vezes nos impede de avançar na nossa vida com Deus, é porque nós temos ou pouca, ou quase nenhuma experiência com Deus. Nós vivemos muitas das vezes uma fé que ela é religiosa, que ela é na verdade teórica, que ela é conceitual, mas ela não é prática. E isso na verdade nos leva àquilo que nós falamos ao longo das últimas semanas, nos leva ao quê? A uma vida de superficialidade. Para que a gente possa aprofundar, é necessário que a gente tenha novas experiências com Deus, amém? Eu quero te fazer uma pergunta: quantos nessa noite desejam de fato ter uma nova experiência com Deus? Quantos? Eu creio que Deus pode fazer isso, amém? Inclusive para você que de repente não levantou a mão, mas Deus pode tocar na sua vida hoje. Por quê? Tudo depende na verdade do nosso desejo, do nosso anseio por experimentar de Deus e na verdade, ou seja, nos colocar na posição. E eu quero na verdade ler com você a palavra e compartilhar, e nós vamos buscar na verdade experiência. E o tema da nossa mensagem hoje é experimentando Deus. Fala comigo, experimentando Deus. Eu vou ler o texto na verdade e nós vamos orar para que o Senhor possa ministrar de uma forma especial nas nossas vidas. Oséias capítulo 6, o verso de número 3. Oséias capítulo 6, o verso de número 3. Diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá sobre nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Perceba que o profeta, na verdade, ele está dizendo o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecer o Senhor. Ou seja, Deus deseja ser conhecido, mas a sua atitude em relação a isso faz toda a diferença. Vamos orar ao Senhor para que Ele fale conosco. Abra o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus, obrigado. Pai, nós estamos vivendo 2023, o ano do conhecimento. Pai, em nome de Jesus, ao longo de todo esse ano, Deus, nós temos clamado ao Senhor. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Nós queremos experimentar mais do Senhor. E conforme a Tua palavra diz, ó Deus, nessa noite, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e cremos que tão certo como nasce o sol, ó Deus, o Senhor aparecerá, o Senhor se manifestará nessa noite, ó Deus, sobre a vida, Deus amado, de cada um dos Teus filhos. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, por revelação da Tua palavra, ó Deus, que os bloqueios, que os impedimentos, ó Deus, em nome de Jesus, que toda e qualquer resistência, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, nessa noite e clamamos, ó Deus, declaramos esse ambiente liberado, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, manifesta no nosso meio, ministra no nosso meio, ó Deus, se move no nosso meio, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, novas experiências, ó Deus, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lendo mais uma vez: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra.
Quando a gente olha para a palavra de Deus e nós vamos entender, na verdade, o propósito de Deus, o plano de Deus, tudo que Deus planejou para mim e para você, uma coisa é chave, uma palavra, na verdade, salta aos nossos olhos, e essa palavra é relacionamento. Fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Um relacionamento, na verdade, de intimidade. Apesar da grandeza de Deus, de tudo que nós podemos imaginar a respeito dEle, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, vivermos, na verdade, a experiência de ter uma intimidade com Ele próxima. O grande problema é o quê? É que ao passo que nós buscamos de Deus, e Deus na verdade deseja isso, muitas das vezes a religião, ela faz o quê? Ela nos afasta de Deus. Durante séculos, na verdade, a religião produziu nas pessoas uma sede que ela não pode suprir. Os rituais e as coisas que nós fazemos, quando isso é vazio de significado, vazio de vida, isso não nos conecta a Deus, pelo contrário, isso nos afasta de Deus. O que nós precisamos entender é que, na verdade, ou seja, a religião muitas das vezes ela gera em nós algo que faz o quê? Que ela mesma não pode ser suprida. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos apegamos naquilo que nós fazemos. Precisamos fazer isso, aquilo outro, para que aí Deus possa se agradar de nós. E quando a gente não consegue, quando a gente se encontra reprovado, o que acontece? Nós travamos, nós paramos, nós paralisamos. Ou seja, a religião oferece algo com valor, mas sem poder. Algo, na verdade, que apresenta ser bonito, mas que não tem, na verdade, vida. Torna, na verdade, muitas das vezes a aparência exterior muito mais importante do que as coisas, na verdade, que estão no profundo do seu ser. E qual que é o resultado disso? Pessoas, na verdade, que vivem uma vida superficial. Como todo e qualquer relacionamento. O relacionamento com Deus, ele depende do que? Ele depende de confiança. De você, na verdade, confiar em Deus, de você se comunicar com Ele, de você ser honesto com Deus, na verdade. Pastor, mas é possível alguém ser desonesto com Deus? Infelizmente é. Infelizmente é, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós não somos honestos para valer com Deus e não nos abrimos de verdade. Nós ficamos, na verdade, cheios de barreiras, cheios de resistências e querendo, na verdade, colocar o nosso relacionamento com Deus a partir das nossas regras. E quando nós fazemos isso, nós simplesmente limitamos a Deus e impedimos que Ele possa, na verdade, viver uma vida, viver, na verdade, a intimidade que Ele mesmo planejou para nós. Todo relacionamento precisa de ter tempo. Você precisa ter tempo com Deus. E tempo com Deus precisa extrapolar esse período que você passa aqui. 2 horas que você passa aqui aos domingos, 2 horas por semana de música de Deus, de oração, de palavra de Deus, é muito pouco para todas essas horas que você vive aí a semana toda. Você vive 24 horas a cada dia. E a pergunta, na verdade, é o quanto de tempo você passa com Deus. O quanto de, mas Deus está comigo o tempo todo. É verdade, Deus está com você o tempo todo. Mas quanto tempo você está com Ele? Porque de nada adianta Deus estar presente e você não o considerar. Nada adianta Deus estar presente e você ignorá-lo. Você fala assim, mas como é possível? Sim. Quantas das vezes, na verdade, você pratica coisas erradas, mas você age, na verdade, como se Deus não estivesse vendo. E sabendo que Deus está vendo, e aí como é que faz? Querido, é a partir desse relacionamento com Deus que nós vamos descobrir a coisa mais importante da nossa vida. Qual que é a coisa mais importante da nossa vida? É o propósito pelo qual nós existimos. É o propósito pelo qual você existe. É o porquê que Deus te criou. É o para quê que Deus te criou. Entenda o seguinte, você não está aqui a passeio. Você precisa entender que você foi criado para um propósito, e esse propósito, na verdade, está envolvido as suas características, aquilo que você nasceu, as suas particularidades. Existe, na verdade, ou melhor, não existe ninguém igual a você. Deus criou você único, amém? Fala com quem está do seu lado assim, você é único.
Você é único, não existe outro igual a você. Às vezes a gente fala assim, graças a Deus, né? 2 pastor Vladimir ia ser difícil demais. Meu Deus, misericórdia. Mas enfim, graças a Deus, nós somos únicos. E essa subjetividade nossa é para que nós possamos, cada um de nós, cumprir esse propósito. Agora, antes de você aprender como que você pode conhecer mais de Deus, é necessário que você entenda algumas verdades. Verdades essas que a gente aprende estudando a palavra. É por isso, na verdade, que todos os dias pela manhã, a gente libera para você lá no Instagram da igreja, Vale das Bênçãos Online. Nós estamos lendo 2023, nós temos um desafio para todos os irmãos. A gente lê a Bíblia toda, o ano todo. Por quê? É o ano do conhecimento, 2023. Então nós precisamos entender que a melhor maneira de conhecer a Deus é conhecendo a sua palavra. Então, ou seja, todos os dias você tem lá a sugestão para que você possa, junto conosco, ler a Bíblia. Todos os dias, ou seja, ter um tempo ali com a palavra, ótimo. Muitas das coisas que eu quero falar aqui, lendo a Bíblia você aprende. Ou seja, fazendo o curso de maturidade você vai aprender, você vai aperfeiçoar. Mas olha, muitas das vezes a gente não consegue avançar, por quê? Porque nós sabemos disso às vezes na teoria, mas não praticamos. Pastor, do que você está falando? O que você precisa entender? Quais são as verdades que você precisa saber para que você possa conhecer a Deus? Primeiro, Deus é Pai. Fala comigo, Deus é Pai. Não, fala comigo de novo. Fala, Deus é? Ele é o seu Pai, é o meu Pai, é um Pai amoroso. O plano da redenção, querido, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para quê? Para que eu e você pudéssemos crer nele, e a partir disso, recebermos ele como Salvador, e recebermos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, nos tornar filhos de Deus, é o alvo da obra redentora, ou seja, a obra de redenção. Jesus morreu na cruz para te tornar filho, e como filho amado de Deus, você tem um Pai que é amoroso, amém? Que sabe do que você precisa, que tem prazer em te abençoar. E a Bíblia diz que, olha, se nós enquanto homens, que somos maus, queremos e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. A minha pergunta para você, neste momento, é o seguinte: você tem experimentado dessa paternidade de Deus? Você tem experimentado dessa bondade de Deus na sua vida? Porque Ele é Pai. Diz comigo, Deus é? Mas Deus também é amor. Nós cantamos isso aqui expressivamente. Deus é amor. E a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus para nós é sempre o melhor. Ou seja, nós podemos confiar que de fato, ou seja, os planos de Deus, o propósito de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Muitas das vezes nós desconfiamos disso. Ai, pastor, eu nunca disse isso, dos meus lábios não. Às vezes você não falou com seus lábios, mas as suas atitudes na verdade mostram isso. A incredulidade nada mais é do que uma falta de confiança. Quando eu não acredito na verdade que eu posso, quando Deus me desafia, quando Deus me chama e eu hesito em dizer sim para Ele, eu não estou crendo na verdade no propósito dEle. Eu estou achando, na verdade, que eu, na minha pequenez, mas no meu próprio entendimento, eu sei de todas as coisas ao meu respeito, quando na verdade nós não sabemos. E nós só estamos limitando aquilo que Deus, na verdade, quer fazer para as nossas vidas, que Deus quer realizar nas nossas vidas. Para que a gente possa entender isso, nós precisamos saber, olha, Deus é Pai, Deus é amor, mas não apenas isso. Deus sabe todas as coisas. Você pode dizer isso comigo? Deus sabe todas as coisas. Então a orientação dele é sempre a correta. É sempre correto. Ou seja, eu não erro se eu buscar na palavra de Deus. Se eu buscar na palavra de Deus, na sua palavra, já que Ele sabe de todas as coisas, querido, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado essa semana. A gente está tão preocupado com tudo que está acontecendo, mas a Bíblia já mostra. Querido, eu estava vendo hoje lá um stories, eu achei muito engraçado, porque um irmão conhecido meu, um amigo, leu lá e postou e falou assim: irmãos,
Vocês estão me perguntando aqui o que eu acho disso, de guerra, daquilo outro e tal. Vou falar para vocês a real. Deixa eu dizer uma coisa, não precisa falar muita coisa, não precisa nem saber muito, deixa eu te falar. Esse problema lá do Oriente Médio não tem solução. Não tem. Daqui a pouco o que vai acontecer? O mundo inteiro vai se voltar contra Israel. E aí? A Bíblia já diz isso. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que orar. Nosso papel é orar, nós vamos orar porque haja paz lá, vamos orar por Israel e tudo, mas entender o seguinte, não está no nosso controle, nós não podemos fazer nada, mas olha, Deus sabe de todas as coisas, e a decisão dele, a orientação dele é sempre a mais correta. Qual que é a orientação de Deus para nós nesse tempo? Orar para que haja paz em Israel, para que haja paz entre os palestinos, para que de fato seja a vontade deles seja feita. Agora, como que isso vai acontecer? Meu irmão, nós não sabemos, e olha, deixa eu te dizer, ninguém sabe. E deixa eu te falar outra coisa, eu concordo evidentemente com ele, não tem conserto, mas dia menos dia você vai ver, escalando na verdade, a tensão, as preocupações, as críticas, vão falar tanto de Israel que você não vai ver, o mundo inteiro vai se voltar contra Israel, e a Bíblia diz isso, então nós podemos ficar tranquilos, a gente não tem que tomar partido, nós sabemos, nós estamos em Cristo, amém? E aquilo que Ele nos direcionar, nós vamos fazer. Outra coisa que nós precisamos saber, que Deus é todo poderoso, fala comigo, Deus é todo poderoso. Ele pode tudo, amém? Inclusive, capacitar você para fazer a vontade dEle. Você crê nisso? Então, Deus quer novas experiências, Deus quer te dar novas experiências, mas você precisa entender isso, Ele é o seu Pai, Ele é amor, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Inclusive, fazer com que você saia dessa posição, na verdade, às vezes de paradeza mesmo, de bloqueio, de não avançar, de não experimentar de Deus, de passividade para uma posição de experimentar de Deus. Deus, na verdade, Ele quer, levar você a cumprir o propósito dEle. Eu sei que muitas das vezes, quando a gente pensa nisso, e nas nossas orações, a Bíblia fala que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque oramos mal. Muitas das vezes nós fazemos algumas perguntas e respondemos a pergunta errada. Quer ver um exemplo? Possivelmente você ora e você clama ao Senhor buscando assim, Deus, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Eu já orei assim, você já orou assim também? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Mais pecadores igual a mim, aleluia. Mas presta atenção. Essa pergunta, na verdade, não é que ela seja errada, mas talvez a pergunta certa não seria essa. Não é a gente saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas que vai mudar a situação. O que muda de fato é você perguntar para Deus o seguinte, Deus, como eu me encaixo na sua vontade? Deus, qual o meu papel na sua vontade? Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Como eu posso viver o que o Senhor tem para mim? Vê a diferença? Não basta saber, na verdade, o que é entender onde você encaixa. Aonde você, na verdade, é o ponto-chave. É você entender o seguinte, olha, Deus planejou você e tem algo que só você pode fazer. E você precisa ter essa experiência, porque não existe experiência melhor do que saber o seguinte, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estava ontem atendendo um casal e nós pudemos testemunhar, na verdade, aquele casal dizendo para eles o seguinte, olha, eu poderia fazer tantas coisas diferentes, existem tantas coisas que, sim, que são mais rentáveis, eu abri mão de tantas coisas para poder viver o plano da minha vida, mas eu posso te dar a certeza do seguinte, eu não me arrependo 1 centímetro. Eu não faria diferente. Na verdade, se eu não fosse o que eu sou hoje, eu ia tentar ser o que eu sou. Por quê? Porque eu sei que, na verdade, foi para isso que Deus me criou. Ou seja, eu estou no centro da vontade dele. Pastor, o senhor passa dificuldade, passa luta? Passo. Mas em todas essas coisas, o Senhor vai nos guardando, vai nos questionando, amém? É essa certeza, na verdade, que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Agora, o que nós precisamos então? É experimentar mais de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. É você experimentar Deus, de fato, em todas as áreas da sua vida.
Eu já disse isso e quero reafirmar. As questões de prioridade, na verdade, muitas das vezes nós colocamos assim Deus em primeiro lugar das nossas vidas, depois vem a família, depois vem isso, aquilo. Querido, essa organização, ela tem uma aparência bonita, mas na prática ela não funciona. Sabe o que funciona de fato? É você colocar Deus como centro de tudo. É Deus no centro. Na sua família, na verdade, é Deus no centro. Se Deus estiver no centro da sua família, as coisas na sua casa vai se encaixar. Ele vai, na verdade, cuidar desse processo, transformar essa realidade. É Deus no centro. No seu trabalho, é Deus no centro do seu trabalho. É você entender o seguinte: você está trabalhando ali, mas você trabalha para o Senhor, amém? Você trabalha para o Senhor. Querido, você vai ter uma experiência completamente diferente. É você entender que no seu núcleo familiar você está ali, mas é você chamar Deus para dentro. É você chamar Deus para dentro da sua escola, para dentro dos seus planos, ou seja, nos seus projetos você colocar Deus no centro. Ele ser a chave. Porque se Ele for a chave, você vai de fato experimentar mais de Deus e você vai vencer esses desafios que você tem te travado tanto. Quantas das vezes nós não nos sentimos assim, amargurados e tal, e desanimados, e assim, não dá, que Deus tem mais para você, amém? Amém ou não amém? Mas como então experimentar mais de Deus? Para experimentar mais de Deus, nós precisamos primeiro aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. João capítulo 10, verso 27, a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Pegou? Presta atenção. Quantas ovelhas do Senhor nós temos aqui? Nós somos ovelhas do Supremo Pastor, amém? O que a Bíblia está dizendo? As ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por que elas seguem? Porque a ovelha não pode fazer nada se o pastor não conduzir ela. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não nos conduzir. Nós não podemos, na verdade, ou seja, a ovelha, ela é um animal que é totalmente dependente do pastor. Ela não consegue viver sozinha, ela não consegue suprir suas próprias necessidades, ela precisa estar próxima do pastor. Agora, o que a gente precisa entender? É viver essa dependência, na verdade, é aprender a ouvir de Deus. Eu falei com vocês aqui no início dessa mensagem. Eu estava terminando a oração de sexta-feira, e eu já havia dito para os irmãos ali: olha, nós estamos terminando a série, uma vida profundamente formada. Semana que vem nós vamos começar a ministrar a partir da nossa leitura devocional, da nossa leitura bíblica aqui na live e tal. Então, ou seja, e aí a gente fui orar, eu percebi essa expressão forte no meu coração: experiência com Deus, orar para ter mais experiência com Deus. Eu falei assim: mas seria legal, né, eu ter mais experiência com Deus, amém. Aí eu fui orar para as pessoas, e estou orando para as pessoas, e o Espírito está me conduzindo a orar para que elas tenham mais experiência com Deus. Eu falei assim: legal, né, orar para que as pessoas tenham experiência com Deus. Terminou a live, esse negócio continuou dentro do meu coração. Aí eu falei assim: a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A gente precisa entender o seguinte: olha, nós recebemos, na verdade, ao longo das últimas semanas, um direcionamento de Deus, que Ele quer, na verdade, que nós possamos nos aprofundar com Deus. Eu não tenho dúvida que você sabe disso. Depois de 5 semanas falando disso, você sabe. Mas você precisa sair do nível, na verdade, daquele que sabe apenas, mas entrar para o nível daquele que pratica. Você precisa ter experiência. Você precisa parar de ouvir o testemunho dos outros e começar a viver os seus próprios testemunhos. Você precisa começar a viver a realidade do que Deus tem para você. Mas para isso é necessário você aprender a ouvir de Deus. E ouvir de Deus é maravilhoso, por quê? É uma experiência singular, é diferente de todas as outras coisas. A voz de Deus, na verdade, eu sei que às vezes a gente fala isso, e principalmente você que está começando, fala assim: gente, mas como é que vai ser isso? Vai ser como um trovão? Querido, Deus fala de diversas formas.
Mas quando Deus fala conosco, nós ouvimos, nós entendemos, nós compreendemos, o direcionamento daquilo que é para nós fazermos, a voz de Deus é diferente do mundo, é diferente da minha voz, é diferente da voz dos seus pais, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. A voz de Deus é diferente. Por quê? Porque ela é de Deus, ela traz paz ao nosso coração. E olha, Deus fala, a gente precisa, na verdade, estar sensível para ouvir, é perceber Deus quando Ele de fato está falando, é você compreender, entender, nas minúcias, aquilo que Ele na verdade está se comunicando, e essa experiência, ela é uma experiência transformadora. Não há como continuar sendo a mesma pessoa depois de ouvir a Deus, depois de começar, na verdade, dar atenção para Deus. Querido, o Senhor disse que Ele não nos deixaria órfãos, amém? Amém ou não amém? Ele não nos deixaria órfãos. Ele é o nosso Pai amoroso, Ele enviou o Espírito Santo e Ele está conosco todos os dias. E Ele sabe de todas as coisas, Ele está, na verdade, disponível para mim e para você em todo o tempo. Agora, é necessário você começar a usar isso, a você experimentar essa realidade. Moisés nunca mais foi o mesmo. Depois do dia que ele estava trabalhando lá, cuidando do seu rebanho, e Deus se manifestou, a experiência da sarça ardente, aquilo ali mudou a vida de Moisés completamente. Foi um sinal miraculoso. Agora deixa eu te dizer, a sarça mudou de lugar. Ela foi plantada dentro de você. E enquanto eu estou falando, Deus está se movendo. E você precisa, na verdade, compreender isso e começar, na verdade, a desejar. Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo isso com clareza ainda. Mas olha, o quanto que você deseja ouvir de Deus, o quanto que você sonha em ouvir de Deus, o quanto que você, na verdade, busca por essa experiência. Nós precisamos entender que quanto mais revelação pessoal de quem Deus é, mais nós seremos transformados. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você faça os cursos aqui da igreja. É por isso que o diabo, na verdade, quer manter você ocupado com tantas outras coisas. É por isso, na verdade, que o diabo trava você, às vezes na sua ignorância, na sua timidez, ele trava você, ele bloqueia você, para você permanecer parado. Por quê? Quanto mais você conhecer de Deus, mais transformado você vai ser. Então, vale a pena. Vale a pena se desgastar pelo Senhor, vale a pena, na verdade, investir tempo com o Senhor. Por que às vezes a gente perde o sono, e você fica a noite inteira rolando de um lado para o outro, fazendo, preocupado com isso, preocupado com aquilo? Se você pega esse tempo que você está preocupado fazendo isso tudo e vai buscar o Senhor, você vai ver que daqui a pouco, daqui a pouco o sono começa a bater na sua porta. Mas aí você já está na presença do Senhor, daqui a pouco você vai ser ativado. Percebe? Então, você precisa, na verdade, se mover, aprender a ouvir a voz de Deus, porque à medida que eu ouço a voz de Deus, eu sou transformado. Você está recebendo a palavra de Deus, você pode estar ouvindo essa palavra aqui, como uma palavra que vem da parte de Deus, ou como mais uma palavra. Isso pode fazer toda a diferença para você. Existem pessoas nessa noite que estão aqui, que vão sair daqui transformados. Mas infelizmente, eu não quero isso, mas é possível que existam pessoas que ouçam a mesma palavra e não mude nada na vida delas. Aí você fala assim, mas como que pode? Não é o pregador, não é a palavra, são os seus ouvidos. Pastor, mas como é que eu faço? É você buscar e falar assim, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir. Para experimentar de Deus é preciso, na verdade, aprender a ouvir a voz de Deus. É preciso também, para experimentar mais de Deus, é preciso manusear a Bíblia com fé. Você precisa tocar nesse livro diferente. Você precisa, na verdade, ou ligar esse livro, às vezes no seu smartphone, no seu tablet, ou essa Bíblia de papel, e entender o seguinte, isso é mais do que um aplicativo, isso é mais do que um livro, isso é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê nele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou
da morte para a vida. É pegar a palavra, ler a palavra, não como você lê o jornal, não como você lê qualquer outra coisa, mas é ler com fé. É entender que esse livro, na verdade, querido, esse livro é perseguido desde sempre. Hoje, na verdade, nós somos atrasados, retrógrados. O povo do livro, na verdade, que eles entendem que esse livro precisa ser atualizado. Por quê? Porque ele é antiquado para a realidade atual. Mentira! A Bíblia é a verdade hoje, amém? Agora, por que o mundo, na verdade, se levanta tanto contra a Bíblia? Querem tirar as Bíblias das escolas, querem tirar a Bíblia de todos os lugares, por quê? Porque ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a Bíblia, na verdade, ela tem 3 finalidades principais. A primeira finalidade é revelar a pessoa de Deus. Tudo aquilo que eu disse que você precisa saber de Deus, que Ele é Pai, que Ele é amoroso, que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, é na Bíblia que eu encontro essa resposta. A segunda finalidade da Bíblia é revelar o plano de redenção da humanidade. Ou seja, você é um pecador, você pode não valer nada, você pode ser uma pessoa da pior espécie do mundo, mas o Senhor pagou o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ter uma nova vida. Ele te redimiu, você é redimido. Sabe o que quer dizer isso? Ele pagou o preço, Ele te comprou de volta. Ele te comprou. Toda escrito de dívida que havia contra você, tudo que o inimigo tinha contra você, na cruz do Calvário o Senhor pagou o preço. Está pago, amém? E a terceira finalidade é ser um manual para a sua vida. É algo que você consulta com frequência. É algo que, na verdade, você precisa, buscar ali para saber resolver os problemas. Tudo que você precisa para resolver a sua vida, para resolver os seus dilemas, a palavra de Deus tem, porque ela é apta para fazer o quê? Para transformar as nossas vidas, para nos aconselhar, para nos disciplinar, para transformar a realidade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A leitura dela, o estudo sistemático. Eu falei agora há pouco, ou seja, nós vamos lançar esse módulo aí do Maturidade no Espírito, vamos fazer um teste. Querida, a gente precisa usar todos os recursos que estão nas nossas mãos para a gente potencializar o ensino da palavra. Nós estamos transmitindo nosso culto aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Por quê? Não é para os irmãos ficar em casa, mas é para que a gente possa alcançar quem não poderia vir aqui. Que às vezes alguém passa de bobeira lá, e quando ele ouve a palavra, ele é transformado. Agora, a gente precisa utilizar isso a nosso favor. Quantas pessoas, na verdade, não fizeram um curso superior aí a partir dos cursos à distância? Quanto que facilitou? Por que nós não podemos pegar isso e aplicar isso para a nossa realidade de fé? Porque às vezes, a vida está tão corrida, você tem uma agenda tão complicada, que se fosse para você vir aqui uma vez por semana, num dia da semana para estudar, como já aconteceu muitas das vezes hoje, talvez isso não cabe na sua agenda. Mas você tem um horário durante a tarde, durante o dia que você pode fazer isso. E se você, na verdade, tiver condições e tiver suporte, você consegue se alimentar da palavra, mas não é se alimentar de qualquer coisa, é se alimentar de algo que tem rastro, de algo que tem, na verdade, ou seja, um padrão que está alinhado, na verdade, com aquilo que você crê, com aquilo que a tua igreja prega. Ou seja, você vai crescer, você vai avançar. Então, ou seja, é você entender que a Bíblia é um manual de vida e nós precisamos, na verdade, avançar nisso. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. A Bíblia diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Não consiste, a tradução aqui é logos, é a palavra escrita, não é só a teoria, não é só aquilo que você lê, mas é dunamis, é poder. É você entender que essa palavra que é logos, você lê o logos, você ouve o logos, mas quando você ouve, você lê isso entra dentro de você. Quando chega no seu espírito, o seu espírito vai fazer o quê? Ele vai, na verdade, potencializar isso. Como que chama o processo que o organismo faz com o alimento? Ele vai... Como?
Não, digerir sim, mas ele vai, quando ele transforma, meu Deus, enfim, o processo é esse, na verdade. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar isso, vai transformar isso que você ouviu, que você recebeu em poder, na verdade, para mudar a realidade da sua vida. É isso, na verdade, que nós precisamos entender. Ou seja, não é apenas palavras, mas é palavra e poder. É poder para vencer o pecado, é poder para vencer, na verdade, as lutas da sua vida. Eu te pergunto, você tem uma Bíblia em casa? Sim ou não? Uma Bíblia? 2, 3, 4, quantas Bíblias você tem? Um monte. Você está lendo elas? Você lê elas? Porque se você não lê, não adianta. Qual que é o efeito dela na sua vida? O que ela tem feito na sua vida? O que ela tem potencializado? O que isso na verdade está, ou seja, gerando em você? Segundo Pedro, no capítulo 1 nós lemos: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Você, eu, somos homens, somos mulheres, evidente, seres humanos. Aqueles homens, eles fizeram o quê? Impelidos pelo Espírito, eles entregaram essa mensagem para nós. Essa mensagem é verdadeira, essa mensagem precisa ser assimilada por nós, potencializada dentro de nós, para que nós possamos fazer o quê? Entregá-la, para que ela possa, na verdade, fluir a partir de nós. Então, ou seja, esse efeito da palavra, ou seja, a experiência, o nível de experiência que eu tenho com Deus, ele precisa, na verdade, ou seja, quanto mais palavra de Deus, quanto mais revelação eu tenho, mais experiência eu vou ter. Então eu preciso lidar com a Bíblia com fé, entender que não existe silêncio de Deus quando a Bíblia está aberta. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim: mas Deus está calado, eu estou orando, Deus não responde. Querido, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Deus quer falar com você, amém? Para experimentar mais de Deus, você precisa também construa intimidade com Ele. Ou seja, intimidade ela é, na verdade, criada, desenvolvida. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se você obedecer ao Senhor, você prova que o ama. Se você, na verdade, ou seja, fizer o que o Senhor, na verdade, deseja que nós façamos, você vai de fato, ou seja, entrar para esse nível de intimidade. Quando a gente olha para o Evangelho, nós vamos perceber o seguinte: existiam algumas classes de pessoas. Existiam ali a multidão. A multidão estava atrás de Jesus por aquilo que ele poderia fazer. E os discípulos? Os discípulos foram chamados por Jesus a caminhar com ele. O que a multidão via, os discípulos estavam vendo tudo. Só que eles viam de uma perspectiva diferente. Eles viam não apenas com aquilo que eles poderiam receber, mas eles estavam entregando a vida deles, e eles estavam desgastando a vida deles, para aprender do Senhor e para viver com o Senhor. E aí o que acontece? A multidão a gente não sabe os nomes deles, mas os discípulos a gente conhece, né? Se você fizer uma pesquisa aí, né, você vai conseguir até saber o nome dos 12. Você vai até saber o nome dos 12 lá, hein? É isso mesmo. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque eles fizeram algo, ficou registrado. Por quê? Porque eles construíram essa intimidade. Eles na verdade, ou seja, mesmo depois que o Cristo, ou seja, foi assunto aos céus, eles receberam o Espírito Santo e eles continuaram a fazer. E foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Por quê? Porque eles estavam vivendo assim como Jesus disse. Querida, a gente precisa entender e aprender a viver o que Deus tem para nós. Ser conhecido por Deus é a coisa mais importante da vida. Querido, não existe nada mais precioso do que ser conhecido por Ele. Ou seja,
e entender o seguinte: olha, eu vou experimentar aquilo que Ele tem para mim. Pastor, mas como que é possível fazer isso? Só é possível se você se render a Ele. Só é possível de fato, ou seja, isso acontecerá se você de fato se render a Ele. O nível de intimidade, construir essa intimidade, conhecer mais de Deus, depende da nossa rendição. A gente, na verdade, ou seja, aprender a ouvir, aprender a receber de Deus, aprender, na verdade, a nos posicionar. Quando Deus fala conosco, a gente precisa, na verdade, ou seja, por meio da oração, a gente perceber que existe um ciclo que está começando, mas que a gente precisa dar continuidade nesse ciclo. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar. A gente precisa, primeiro, orar para buscar de Deus. Deus, fala comigo. Quando você ora, você clama ao Senhor para falar. O que acontece? A Bíblia vem, a palavra de Deus, você ouve uma verdade revelada. É Deus falando com você por meio da palavra. Essa palavra que você ouviu de Deus, ela te direciona a você fazer o quê? Alguns ajustes, mudar algumas coisas na sua vida. E aí o que acontece? Esses ajustes, eles vão te levar, na verdade, a obedecer. Eu só vou conseguir fazer esses ajustes se eu obedecer essa palavra. Quando eu caminho para a obediência, eu estou ativando uma ação. Eu estou deixando de fazer aquilo e fazendo aquilo. Eu estou me posicionando. E aí, ou seja, eu vou entender o seguinte: olha, eu preciso de mais de Deus. Eu volto para a oração. Quando eu oro, aí o que acontece? Eu recebo de novo verdade revelada. Essa verdade revelada gera eu fazer ajustes, mudar a minha rotina, eu começo a obedecer, eu tenho atitudes diferentes e eu vou de novo para a oração. É um ciclo, na verdade, que ele precisa ser desenvolvido por nós, mas quem é que trava esse ciclo? Eu é que travo, eu é que impeço. Eu preciso orar, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso fazer os ajustes, eu preciso obedecer. Ai, Jesus, mas eu não dou conta de fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é tão poderoso que Ele é capaz de me capacitar para eu obedecer Ele. Ah, então, mas como é que eu faço isso? Eu vou orar de novo, assim: Deus, eu entendi que eu preciso fazer isso aqui, mas eu não dou conta, então me ajuda. E aí eu começo a orar, e essa oração vai me levar a entender algo mais da palavra de Deus, e eu começo a entender o seguinte: não é eu tanto fazer, se eu contemplar a presença do Senhor, enquanto eu contemplo o Senhor, Ele vai me transformando à imagem de Cristo, ou seja, eu começo a avançar. Percebe, na verdade, que isso vai sendo construído dentro de nós, e isso, na verdade, Deus quer realizar na vida de todos nós. A oração é uma comunicação com Deus, que ela é, na verdade, de mão dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. Ou seja, é você aprender, na verdade, desenvolver essas duas vias, e você, na verdade, se posicionar a respeito disso. Quer uma dica? Como é que você pode avançar nisso? Comece a escrever aquilo que Deus vai te dizendo. Comece a escrever, a prestar atenção. Às vezes o que Deus vai falar com você não é algo pronto, mas Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma expressão, Ele te dá um sentimento, e você começa, na verdade, a partir daquele sentimento, você começa a orar, você começa a buscar. O teólogo A.W. Tozer, ele tem uma expressão que ela é poderosa. Ele diz o seguinte: Deus deseja ser desejado. Deus deseja ser desejado. Deus não vai forçar a barra para que você tenha experiências com Ele. Deus não vai pressionar você a pegar a porta do seu coração e bater lá no seu coração e forçar a arrombar a porta do seu coração, não. O máximo que Ele chega é o que? Ele está me usando aqui para falar com você. Ele está, essa campainha, essa ladainha na sua cabeça, é para você, na verdade, se posicionar e você abrir o seu coração para Ele fazer. Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser desejado. A pergunta que eu te faço é: qual que é o seu maior desejo? Deus está entre esses desejos? Conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle, conhecer o propósito dEle para a sua vida é um desejo seu? Experimentar mais de Deus?
Querido, perceber a proteção de Deus sobre a sua vida, você precisa entender, isso é poderoso. Há uma história que eles contam, num determinado lugar, isso vai te ajudar a entender o que eu quero te dizer. Um certo rei, ele decidiu presentear os seus súditos, entregar para eles, ou seja, algo bom para eles, algo que na verdade pudesse suprir a necessidade deles. O que ele fez? Por ele estar muito feliz com todo o sucesso do seu reino, ele decidiu entregar esses presentes. Então ele fez uma festa, convidou essas pessoas para essa festa, e ele disse o seguinte: cada convidado aqui que está no meu palácio, você pode fazer o seguinte: aquilo que você conseguir abraçar é seu. E aí aquele palácio cheio de ouro, cheio de tantas coisas, as pessoas ficaram loucas, né? Um abraço numa obra de arte, o outro lá numa coisa valiosa, numa peça de ouro e tudo, até que uma criança que estava no meio, saiu em volta correndo daquilo tudo, foi lá e abraçou o rei. Aí quando a criança abraçou o rei, ele parou tudo e falou assim: opa, parou. Essa criança entendeu o que nós todos precisamos entender. Quem tem o rei, tem tudo que está no palácio. Você entendeu? Às vezes você está correndo atrás daquilo que ele pode fazer, ele pode fazer tudo. Mas se você tiver ele, acabou. Essa é a chave. A experiência com Deus, ela nos coloca, na verdade, num outro nível. Experimentar Deus é render-se completamente a Ele, é priorizar Ele, é conhecê-lo e deixar ser conhecido, é abrir seu coração para Deus e deixar Deus entrar no mais profundo do seu ser. Querido, você precisa entender: quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus na sua vida não tem falta de nada. Se nós temos o Rei, nós temos o reino. Entende isso? Se nós temos o Rei, nós temos o reino. Para experimentar mais de Deus, nós precisamos superar as circunstâncias difíceis. Tem circunstância difícil na sua vida? Tem problema aí? Tem ou não? Colossenses capítulo 1, verso 29, a Bíblia diz: por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Querido, pare de lutar com as suas forças. Supere as circunstâncias, na verdade, na força e no poder do Senhor. Em tempos difíceis, o que você precisa fazer? Primeiro, vou te dar algumas dicas aqui práticas. Estabeleça em sua mente que o amor de Deus, ele é absoluto, ele é imutável. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, Deus te ama. Ele continua te amando, amém? Então, ou seja, estabeleça isso, diante das incertezas, diante das dificuldades, estabeleça isso na sua mente, guarde a sua mente de pensamentos que te afastam de Deus. Deus me ama, mas eu pequei, Deus continua me amando, mesmo depois do meu pecado. Ele morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu não cometi ainda, Ele já pagou por eles. Eu posso me apegar, porque nele eu sou purificado, eu sou justificado, amém? Não procure entender Deus em meio a essas circunstâncias adversas. Tem situações da sua vida que você não vai entender. Confia. Ou seja, nosso pensamento ele é muito limitado. Simplesmente confie no Senhor. Está difícil, mas eu confio que apesar dessas situações, o Senhor é comigo. Eu vou avançar, por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Ele é o meu Pai, Ele é todo poderoso, Ele me ama. Ele não me abandona, Ele está comigo, amém? Ao invés de tentar entender, apenas creia e confie. Peça a Deus em oração que te ilumine
para você começar a ver na perspectiva dele. É começar a olhar e falar assim: Deus, essa situação está tão difícil, mas me ajuda a entender isso do jeito do Senhor. Porque o nosso ponto de vista, ele é limitado, mas Deus vê todas as coisas, amém? Agora, faça os ajustes que forem necessários, porque você vai ver que existem coisas que precisam ser trocadas, precisam ser mudadas, então faz esses ajustes. Experimente, na verdade, aceitar o aparente silêncio de Deus. Querido, por que eu digo aparente? Porque Deus não se cala. Você abre a Bíblia, Ele está lá falando com você, mas você, aparentemente, Deus está calado. Aceite. Vai para a palavra, vai buscar o Senhor, vai experimentar de Deus, vai buscar sabedoria no Senhor. E principalmente, cresça em meio à dor. E leve socorro aonde você for. Deus é comigo. Mas eu estou sofrendo, eu estou assim. Querido, o Senhor é contigo. Você é, na verdade, ou seja, você é fundamentado no Senhor, você é fortalecido no Senhor. Os breves e momentâneos sofrimentos não se comparam à glória do porvir. É confiar no Senhor, é deixar perceber, ou seja, Deus trabalhar a partir de você, mesmo quando você não entende. Você nunca entenderá os atos de Deus olhando para você mesmo. Pare de olhar para você, pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para os seus defeitos, para os seus pecados, pare disso. Comece a olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Deus, nós contemplamos o Senhor, Ele vai nos transformando. Existe algo de novo que Deus quer fazer na minha vida e na sua. E o que está travando é você continuar olhando para você. Pare de olhar para você. Você nunca vai entender a vontade de Deus olhando para você mesmo. Olhe para Ele, busque nele. Pastor Rick Warren, em um dos seus livros, ele fala algo que eu quero ler para você. Vai estar aqui no telão, você acompanha comigo. Você precisa aprender isso. Olha o que a Bíblia mostra para mim e para você. Olha só. Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas. Mas Deus usou a cada uma delas em sua obra. Ele também usará você, se você parar de apresentar essas desculpas. Deus quer usar você. Deus quer transformar a sua realidade. Deus quer te dar novas experiências. O que você precisa fazer? Você precisa parar de dar desculpas. Qual que é a desculpa que você tem dado? Eu quero te dizer o seguinte: Deus quer construir algo novo na sua vida hoje. Deus quer fazer coisas novas. O que a Bíblia diz a seu respeito? Fica de pé. Olha o que a Bíblia diz a respeito de mim e de você. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito
sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, fala comigo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus tem dado grandes coisas para você. Chegou o tempo de você experimentar de Deus. Chegou o tempo de você sair, na verdade, da posição de quem ouve, de quem sabe, mas de quem não experimenta. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida hoje. Quantos querem experimentar um novo de Deus? Querido, eu creio que Deus, na verdade, quer fazer grandes coisas a seu respeito. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa buscar, você precisa experimentar mais de Deus. Fecha seus olhos neste momento. Começa a orar e clamar ao Senhor por mais experiências de Deus. Por mais, o seu espírito vai ser incendiado à medida que você clama. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E enquanto nós adoramos o Senhor com essa canção, querido, deixe o Espírito Santo ativar você, deixe Ele se mover através de você neste momento. Invista nele, invista na presença dele. Deus quer te dar uma nova experiência hoje, amém?